Os idosos não morrem de doenças ou da velhice. Eles falecem quando param de fazer uma coisa simples. Antigamente, os dias eram preenchidos com atividades, compromissos, reuniões e conversas. Agora, tudo ficou mais lento. Você acorda não porque precisa, mas simplesmente porque não consegue mais dormir. Você se senta e assiste ao noticiário. Às vezes, você tricota às vezes, você apenas fica ali sentado. Parece tudo bem, calmo, mas dá a impressão de que algo dentro de você está congelado. Isso soa familiar? É nesse silêncio que reside o verdadeiro perigo. Quando você para de explorar, se envolver, planejar, aprender e sonhar, seu corpo interpreta isso como um sinal. Este é o fim. Seu cérebro desacelera. Seu sistema imunológico enfraquece. Seu coração não vê mais motivo para bater vigorosamente. O corpo não envelhece. Ele desiste. Neste vídeo, vamos revelar o que realmente reacende a vida. Quais hábitos, segundo médicos e pesquisadores, efetivamente reiniciam seu motor interior e como manter vitalidade, clareza e propósito, mesmo aos 70, 80 anos e além. Porque nunca é tarde demais se você simplesmente não apagou sua própria centelha. Ao final deste vídeo, você aprenderá como trazer vitalidade de volta ao seu corpo e despertar curiosidade em sua mente, quais ações diárias podem ajudá-lo a se sentir mais como você mesmo novamente, e por que viver uma longa vida não se resume apenas à biologia, mas a realmente experimentar a vida. Porque estar vivo não é apenas sobre respirar, é sobre querer algo para amanhã. Fique comigo até o final e você descobrirá como uma simples ação a cada dia pode reacender seu entusiasmo pela vida. O primeiro, e talvez o mais importante hábito que quase todo mundo conhece, mas frequentemente não leva a sério, é o movimento. Não estamos falando de esportes, maratonas ou treinos de academia. Estamos nos referindo às atividades mais naturais. Andar pela casa, sair para o lado de fora, alimentar os pássaros, regar as flores, limpar a mesa ou dar uma volta até a caixa de correio. Quando o corpo se move, o cérebro recebe um sinal. Estou vivo, estou ativo. Por outro lado, quando ficamos sentados ou deitados por longos períodos, mesmo que apenas descansando, o corpo entra em um modo de conservação, desacelerando todos os processos. Isso acontece de forma silenciosa, mas implacável. Muitos médicos concordam que quando você se move, mesmo de forma simples, seus músculos estimulam suavemente a circulação sanguínea. Seu coração bate ritmicamente, os neurônios no seu cérebro se tornam ativos, os níveis de açúcar no sangue melhoram e a pressão arterial se normaliza. E você sabe o que é realmente interessante? Apenas 10, 15 minutos de uma caminhada tranquila todos os dias podem reduzir o risco de doenças cardiovasculares em 30 a 40%. Isso é especialmente crucial para os idosos, quando cada sistema do corpo já não opera em plena capacidade. O movimento se torna literalmente vital. É como o ar. Enquanto ele estiver presente, a vida continua. Aqui está um exemplo vívido. Uma mulher de 82 anos compartilhou que,
Após a morte de seu marido, ela parou de sair de casa. Tudo parecia muito pesado. Por semanas, ela apenas sentou-se à janela. Então, um dia, sua neta a convenceu a dar uma pequena caminhada até a esquina da rua. Logo, elas se aventuraram um pouco mais longe. Um mês depois, estavam passeando no parque juntas. E um ano depois, essa avó se inscreveu em uma aula de dança para se divertir. Ela diz que começou a se sentir viva novamente. Não apenas dor ou solidão, mas a própria vida, não em seu corpo, mas em seu movimento. Então, como você começa se está se sentindo preso? Não há necessidade de forçar ou se pressionar demais. Comece pequeno. Apenas 5 minutos para fora. 5 minutos para voltar. Mesmo que seja apenas caminhar pelo seu apartamento. É uma boa ideia incorporar movimento à sua rotina. Por exemplo, tente se levantar e se alongar a cada 1h30 a 2 horas. Faça disso um hábito. Abra a porta, olhe para o céu, ouça os pássaros e mude seu ambiente, mesmo que apenas um pouco. Isso não apenas ativa seu corpo, mas também levanta seu ânimo. E não se preocupe em parecer bobo. Nada é bobo quando se trata de prolongar sua vida. Compartilhe sua história de movimento diário nos comentários. Adoraria ouvir sobre isso. O próximo hábito é um dos mais sutis, mas vitais. Ter interesse pela vida. Não importa o que seja. Plantas, notícias, artesanato, pássaros do lado de fora da sua janela ou novas receitas. Uma vez que a curiosidade desaparece, é como se o cérebro perdesse seu propósito. Ouça com atenção. Pesquisas mostram que pessoas idosas que aprendem coisas novas regularmente, seja lendo, resolvendo palavras cruzadas, dominando seus celulares ou assistindo a programas educativos, apresentam habilidades cognitivas mais altas. Encontram demência com menos frequência e mantêm a clareza mental por mais tempo. Isso não é mágica. É nutrição para os neurônios. Então, qual é a questão? Nosso cérebro é como um jardim. Quando o regamos com novas experiências, ele cresce, forma novas conexões e mantém a resiliência contra o envelhecimento. Mas, se o negligenciamos, ele começa a murchar. A cada dia que passa, torna-se cada vez mais difícil para uma pessoa se concentrar, levando ao esquecimento e à apatia. Até mesmo uma rotina simples, como anotar algo diariamente em um caderno ou ouvir um audiolivro, serve como um aquecimento para a mente, especialmente se isso despertar até mesmo um leve interesse ou alegria. Aqui estão algumas mudanças que podem acontecer com você. Marcos, 74 anos, começou a ter lapsos de memória após se aposentar. Ele costumava esquecer por que entrou em um cômodo ou onde deixou suas chaves. Sua filha lhe deu um tablet com um aplicativo educacional sobre a história do Brasil. No início, ele não deu muita importância, mas depois ele se empolgou. Começou a ouvir todos os dias, a fazer anotações e a discutir as coisas com os vizinhos. Após apenas 2 meses, parecia que uma luz havia acendido em seus olhos. Sua memória melhorou e ele ficou impressionado com quanto ainda tinha na cabeça. Sua curiosidade não apenas retornou, ela o revitalizou por dentro. As mudanças foram monumentais. Aqui estão algumas dicas simples para você. Escolha coisas que realmente o interessam. Não se trata do que você deve fazer, mas do que você quer fazer. Pode ser qualquer coisa.
aprender a fazer uma nova torta, assistir a um documentário, folhear um álbum de fotos antigo ou perguntar aos seus netos sobre o que eles assistem online. Até mesmo uma pergunta simples como "por que isso?" pode estimular seu cérebro. Não se preocupe em não entender tudo. Seu cérebro não precisa que você se torne um professor. Ele só precisa que você seja curioso. Compartilhe nos comentários o que te interessa. Outra razão pela qual as pessoas morrem precocemente é que existe um silêncio que é mais perigoso do que o barulho. Esse silêncio ocorre quando uma pessoa vive sozinha, permanece em silêncio por horas, às vezes dias, e cada vez ouve seu nome pronunciado por outra pessoa com menos frequência. Os pesquisadores chamam isso de isolamento social. Mas, essencialmente, é a solidão que minuciosamente prejudica a saúde. As estatísticas são alarmantes. Pessoas idosas que não têm interação social regular tendem a morrer, em média, 7 anos mais cedo. Esse impacto é maior do que o do tabagismo ou da obesidade. Por que isso acontece? Porque uma pessoa sem comunicação para de se sentir necessária, perde seu ritmo interno e seus sistemas imunológico e nervoso literalmente congelam. Então, o que acontece? Quando conversamos, mesmo sobre assuntos triviais, nossos corações batem de forma mais estável, os níveis do hormônio do estresse diminuem, nossos cérebros se tornam mais ativos e nossos corpos recebem sinais de que a vida continua. Uma simples conversa, mesmo por telefone, inicia processos que nos protegem da depressão, da ansiedade e da demência. E um abraço, um toque ou um olhar não é apenas agradável. Provoca uma explosão bioquímica de ocitocina, o hormônio do vínculo que prolonga a vida, aumenta a imunidade e reduz a inflamação. O Sr. Carlos, 79 anos, perdeu sua esposa após se aposentar. E seus filhos moravam em outros estados. Ele mal falava com alguém, apenas conversando com o caixa da loja uma vez por semana. Sua condição piorou. Ele começou a reclamar de dores no coração, fraqueza e insônia. Tudo mudou quando seu vizinho o convidou para uma noite de jogos. A princípio, ele foi por educação, mas depois se empolgou. Em um mês, ele havia formado um círculo de amigos. Após 6 meses, ele estava andando sem a bengala novamente. Ele sentia que era desejado, e seu corpo respondeu. Se você está se sentindo sozinho, não há vergonha nisso. É um sinal de que você precisa deixar um pouco de calor em sua vida. Ligue para um velho amigo, mesmo que você não tenha falado com ele há algum tempo. Junte-se a um clube, seja na biblioteca ou no centro comunitário. Comece pequeno. Diga algumas palavras ao seu vizinho, ao caixa ou ao carteiro. Mesmo um simples "como você está?" ativa algo no corpo que não pode ser substituído por medicamentos. E se você não tiver ninguém com quem conversar, considere ter um animal de estimação. Eles também se comunicam e podem proporcionar conforto. A chave é não ficar em silêncio por muito tempo. Você tem um círculo social? Outra razão pela qual o corpo mantém o coração vivo é o sentido da vida. Quando uma pessoa perde a sensação de que tem um propósito para acordar de manhã, um processo de declínio interno começa em seu corpo. No início, não é perceptível. Torna-se simplesmente mais difícil levantar da cama. Tudo parece sem importância e o dia passa como uma sombra. Mas é precisamente a perda de sentido e propósito,
mesmo os mais simples, que impacta diretamente a expectativa de vida. Os japoneses, que têm a maior proporção de centenários do mundo, chamam isso de Ikigai, uma razão para viver. Isso pode ser qualquer coisa. Cuidar de uma planta querida, passar tempo com os netos, tricotar uma manta ou o desejo de cumprimentar um vizinho todos os dias. Por que isso é tão importante? Quando uma pessoa tem um objetivo, mesmo que pequeno, as vias de dopamina no cérebro são ativadas. Esses são os hormônios da motivação. Eles dão início à força de vontade, à energia e ao desejo de agir. O coração começa a funcionar de forma mais estável, a memória melhora e o sono se torna mais profundo. Há uma espécie de congregação interna acontecendo no corpo, como se ele sentisse: eu sou necessário. Sem isso, a mente desliga, a imunidade enfraquece e até a dor é sentida de forma mais aguda. Os médicos observam que pessoas que têm uma paixão ou atividade regular se recuperam mais rapidamente de doenças graves, porque têm algo pelo que lutar. Aqui está uma história curta para você. Grace tinha 85 anos quando passou por uma cirurgia difícil. Depois, os médicos prometeram a ela nada além de descanso. Mas ela pegou suas agulhas de tricô e disse: prometi à minha neta um cachecol. Todos os dias ela tricotava um pouco, apesar da fadiga e da dor. O processo levou 3 meses, mas quando finalmente entregou o cachecol à menina, sentiu como se tivesse renascido. Ela encontrou um sentido para a vida, sentindo que estava deixando algo para trás. Agora, Grace tricota itens para o abrigo local e diz que esse sentido de propósito a salvou mais do que a medicina jamais poderia. Onde você pode começar? Encontre seu pequeno porquê. Não precisa ser algo grandioso. O significado pode ser muito simples, mas genuíno. Estabeleça um ritual diário. Alimente os pássaros, escreva cartas, faça anotações para seus netos ou cuide de uma planta. Faça algo que te dê a sensação de: estou criando algo, estou retribuindo, eu importo. Mesmo que seja apenas 10 minutos por dia. Nunca é tarde demais para viver por algo. Aqui está o hábito que torna tudo mais valioso. Muitas pessoas pensam que, uma vez aposentadas, não precisam mais de uma rotina diária. Podem ir para a cama quando quiserem, comer quando sentirem vontade e viver no seu próprio ritmo. No entanto, a falta de uma rotina clara é uma das razões pelas quais os idosos frequentemente enfrentam insônia, problemas de apetite, fadiga crônica e ansiedade. Nossos corpos são como relógios. Eles prosperam na previsibilidade. Quando o sono, as refeições, as caminhadas e o descanso ocorrem mais ou menos nos mesmos horários todos os dias, o corpo se sente seguro e a mente permanece estável. Quando essa rotina é interrompida, pode levar à confusão. Nossos cérebros perdem o norte. Nossos biorritmos ficam desregulados e encontramos problemas que são difíceis de explicar. Você sabe o que acontece quando uma pessoa tem uma rotina bem estabelecida? Quando acordamos e vamos para a cama no mesmo horário todos os dias, especialmente à medida que envelhecemos, nossos corpos se ajustam como instrumentos. Ativam-se nos momentos certos e descansam quando necessário. Isso melhora a qualidade do sono, a saúde digestiva, os níveis de açúcar no sangue, a memória e até mesmo o humor. É particularmente importante que amanhã
Não comece em caos. Ações simples: lavar-se, arrumar a cama, abrir a janela, beber água morna, tornam-se sinais para o corpo. O dia começou e você está pronto para agir. Por outro lado, a irregularidade pode levar a desequilíbrios hormonais, ansiedade, flutuações na pressão arterial e uma sensação de desordem. Quando nada parece doer, mas nada traz alegria também. Veja como isso mudou a vida de uma mulher. Helena, 76 anos, sofria de insônia há muito tempo. Ela ia para a cama em horários diferentes, cochilava durante o dia e jantava à meia-noite. Após um exame, seu médico a aconselhou: tente estabelecer uma rotina. Vá para a cama até às 23 horas. Acorde no mesmo horário todos os dias, evite comer 2 horas antes de dormir e abra uma janela pela manhã para fazer 5 minutos de alongamento. Ela não acreditou no início, mas decidiu tentar. Em apenas 10 dias, ela estava dormindo mais profundamente e não se sentia mais fraca pela manhã. Depois de um mês, ela até começou a acordar sem despertador. Descobriu-se que a estabilidade é a verdadeira forma de descanso. O que você pode mudar agora mesmo? Crie uma rotina amigável para você. Não um cronograma rígido, mas um ritmo suave e consistente. Deixe cada manhã começar com os mesmos passos. Levante-se, lave o rosto, prepare um chá, faça um pouco de alongamento e sente-se em silêncio por um momento. Faça as horas das refeições, caminhadas, leitura ou relaxamento previsíveis e aconchegantes, como âncoras em seu dia. Isso criará uma sensação de segurança, especialmente quando a vida ao seu redor está mudando. O mais importante é que traz de volta a sensação: eu estou no controle do meu dia. Quando seu dia é preenchido com ordem, sua alma pode realmente descansar. Compartilhe sua rotina diária. Isso pode ajudar alguém. Vamos recapitular o que você aprendeu hoje e lembrar disso. Exploramos 5 hábitos simples, mas profundamente afirmativos para a vida: movimento, curiosidade, comunicação, um senso de propósito e uma rotina diária suave e estável. Cada um desses hábitos não é apenas uma dica útil, é uma âncora que ajuda você a navegar pelo fluxo da vida, impedindo que você afunde no silêncio ou se dissolva na solidão ou na apatia. E a melhor parte é que tudo isso está ao seu alcance, sem medicamentos caros, sem lutas dolorosas. Apenas autoconhecimento. Se você sente que algo dentro de você se apagou, comece com um pequeno passo, uma conversa curta, uma caminhada ao redor do quarteirão, uma xícara de chá, apreciada com atenção, sem pressa. Assim é como você recupera sua força. Assim é como a vida retorna. Esses hábitos não exigem juventude. Eles apenas requerem o desejo de viver de forma um pouco mais calorosa, um pouco mais amorosa consigo mesmo. Você pode estar pensando agora: já é tarde demais para eu começar, ou simplesmente não tenho energia. Mas a verdade é que só é tarde demais quando você não deseja mais nada. Se você chegou até aqui lendo, isso significa que ainda há muito fogo dentro de você. E não importa quantos anos você tem no papel. O que importa é que você pode começar com os menores dos passos. E isso, por si só, já é uma vitória. Por favor, não adie. Hoje, escolha um hábito e comece com ele. Escreva, lembre-se e peça apoio aos seus entes queridos. Esses passos podem parecer pequenos, mas são a ponte para uma vida longa, quente
e gratificante. Você merece isso. 1:31. Imagine acordar de manhã sentindo-se leve e calmo. Seu dia começa não com ansiedade, mas com uma luz quente, um sorriso e um pequeno, mas alegre ritual. Você tem alguém com quem conversar, um motivo para sair da cama. Seu corpo não está apressado, mas também não está arrastando. Sua alma está tranquila e clara. É assim que se sente a longevidade, não medida em anos, mas em sensações. E começa agora.